Então, eu sou autora da orelha do livro que está sendo lançado aqui essa noite e está ensejando esse bate-papo sobre o legado Beauvoir. Livro esse assinado por essa, eu diria, outra importante, em pé de igualdade, pensadora do feminino, em pé de igualdade com a Beauvoir, que é Júlia Kristeva, que doravante eu vou aqui, nome que doravante eu vou pronunciar aqui a francesa, aproveitando que o nosso assunto é tão francês. A Kristeva é uma búlgara, mas radicada na França e hoje francesa. Estamos em uma escola bem francesa, ainda que com uma distância de tempo bastante grande entre uma e outra grande senhora. Bom, o livro da Kristeva gira inteiramente em torno do legado Beauvoir. O título já deixa ouvir, né? Beauvoir presente. De sorte que esse livro está obrigatoriamente incluído aqui na nossa conversa, e eu vou, então, apresentar, na verdade, o livro, mas, o fazendo, estarei apresentando forçosamente Beauvoir, né? Então, ok. Começando pelo livro da Kristeva, e ficando bastante nele, e pelo balanço que esse livro faz do legado Beauvoir, pelas relações Kristeva-Beauvoir, que são relações, para dizer o mínimo, não pacíficas. Eu notei que a apresentação, a nota introdutória desta edição SESC ao livro, a tradução brasileira do livro de Kristeva, nota isso, né? Eu marquei aqui, que são relações, ao mesmo tempo, críticas e afetivas. Então, é isso mesmo, são relações não pacíficas, ao mesmo tempo críticas e afetivas. Então, começando por isso, e ficando bastante nisso, e ficando nisso, mais uma vez, eu estarei no legado Beauvoir. Uma primeira coisa que eu achei que seria interessante dizer para vocês aqui hoje é que esta não é a primeira vez que Kristeva se debruça sobre Beauvoir. Bem ao contrário, vindo a emprestar, então, ela, Kristeva, todo o seu prestígio, né, de intelectual de ponta, de uma geração da qual ela é assim absolutamente próxima, que inclui gente como Barthes, Foucault e Lacan. Esse é o mundo Kristeva. Então, essa não é a primeira vez que esta pensadora do mundo, que, para simplificar, e dada a importância e o renome da figura hoje, eu diria, do mundo Barthes, que essa pensadora do mundo Barthes vem hoje vem se ocupar dessa senhora, dessa velha senhora, que é Beauvoir, de uma outra escola tão distante desta primeira no tempo, que eu vou chamar aqui de escola Sartre. Essa primeira escola sendo uma escola que primou por se ocupar de linguagem, de discursos e de signos, enquanto que a escola Sartre, a velha escola Sartre, é uma escola que pensou, bem longe disso, o homem existencial, a existência, o homem na existência, o homem em seu destino e existencialismo. São dois mundos, né? E, então, desse encontro que estamos aqui falando, e eu queria dizer que, ao se debruçar hoje sobre Beauvoir, e não é a primeira vez, eu daqui a pouco vou enumerar muito rapidamente algumas das vezes em que Kristeva andou falando sobre Beauvoir, escrevendo sobre Beauvoir, mas ela hoje, quando chega novamente em Simone de Beauvoir, ela vem a campo dizer, achei bastante interessante a título de apresentar o livro e o que pensa Kristeva do legado, ou como ela mede o legado, ela vem a campo dizer que Beauvoir representa, na ordem do pensamento sobre a mulher, bom, que está hoje na altura da enésima onda, eu diria. Ela vem dizer que Beauvoir representa, nesse quadro de reflexões, uma revolução antropológica. A palavra é fortíssima, e está no livro, né? Então, a Kristeva diz que a Beauvoir é uma revolução antropológica na história da reflexão sobre o feminino e a mulher, e ela se dá pressa em explicar o que ela entende por uma revolução antropológica, e o que ela entende por uma revolução antropológica é o que é uma revolução antropológica, ou seja, palavras de Kristeva, aquilo que muda o destino da espécie. Olhem que forte. Né? Aquilo que muda o destino da espécie, aquilo que reconfigura o destino da espécie humana. Seria assim com Beauvoir. É fortíssimo, e eu queria dizer para vocês que na página 11 de Beauvoir presente, Kristeva assume que isso é, palavra dela, hiperbólico, e ela quer ser hiperbólica. Portanto, estou falando de uma avaliadora do legado Beauvoir
que se assume hiperbólica em relação à coisa e vai dizer, estamos falando de uma revolução antropológica. Bom, eu tenho certeza que todos vocês aqui, cada um de vocês sabe o que isso possa querer significar, a Isilda também. Uma revolução antropológica, por exemplo, é a revolução da fotografia. A fotografia é uma revolução. Pela primeira vez na história da espécie, o homem fixou imagem de si próprio. E é um momento que não volta mais, mas que está lá quimicamente para sempre, e é presente quimicamente para sempre. Bom, uma revolução antropológica. De fato, Kristeva vem dizer isso agora, depois de ter falado tanto sobre Beauvoir. Kristeva escreve sobre Beauvoir desde sempre, eu diria. Tanto assim que, aqui mesmo, neste seu novo livro que estamos lançando esta noite, entram textos de outros momentos, textos não muito antigos, mas relativamente antigos, de Kristeva sobre Beauvoir. Entra também uma coisa de 2011, que é uma entrevista que ela deu ao jornal Le Monde, nesse momento, nesse ano de 2011, em que ela, respondendo a perguntas muito pontuais do Le Monde, vai dizendo tudo o que ela pensa desde que ela cruzou na Bulgária, de onde ela procede, né, jovem, com o livro O Segundo Sexo, que alguém lhe emprestou na Bulgária. Kristeva já escrevia há 30 anos atrás, gente, em 1990, um romance, porque vale dizer, e aqueles que conhecem essa autora sabem disso certamente, que, além de semioticista, crítica literária, nova crítica literária, a Escola Barthes é uma escola de novos críticos. Semioticista, crítica literária, pensadora da religião, pensador e psicanalista, Kristeva é também uma romancista. E ela escreve, em 1990, um romance, olhem que interessante, que ela resolve chamar de Os Samurais, e isso cita um livro, portanto, isto é, sobre Beauvoir, um livro de Beauvoir, de 1954, que ganhou, em 1954, o importante prêmio Goncourt, na França, que é um livro chamado Os Mandarins. Eu não vou me demorar muito não nisso, mas só para dizer para vocês que Kristeva se sente impelida, nos anos 90, a escrever um livro chamado Os Samurais, que está numa relação forçosamente intertextual com os mandarins, sendo que os mandarins de Simone de Beauvoir uma belíssima incursão memorial sobre o grupo Sartre, em torno do grupo Sartre, bom, que tem Camus, por exemplo, também. E enquanto que Os Samurais de Kristeva é uma incursão ao mundo Lacan, ao mundo Barthes. Então, as coisas estão realmente conversando entre si. Só dizer esta primeira coisa, não é a primeira vez que Kristeva visita Beauvoir, mas que ela chegou a escrever um romance à la Beauvoir. Uma segunda coisa que eu acho que seria interessante dizer a vocês é que, se Beauvoir ainda se faz presente a Kristeva hoje, o livro é de agora, a tradução brasileira acaba de sair, nesta altura do que acho que a gente poderia chamar de quarta onda feminista, com Heloísa Buarque de Holanda, que, mapeadora como ela acaba de lançar um mapeamento dos feminismos, agora pela Companhia das Letras, que se chama Explosões ou Explosão Feminista, em que ela diz que nós estamos na quarta onda. A Kristeva, mas isso é uma coisa que a gente pode falar depois, diz que estamos na terceira. Mas, enfim, aqui meu ponto é, se Kristeva considera Beauvoir ainda presente nesta altura, né, dos acontecimentos, alguns o chamam de quarta onda feminista, no que diz respeito às reflexões sobre a mulher, e vamos dizer que, depois de ter publicado, no ano 2000, uma trilogia do gênio feminino. Eu não sei se, eventualmente, kristevianos aqui presentes sabem disso. Ela tem uma trilogia do gênio feminino, a Kristeva, que inclui Hannah Arendt, a filósofa, Melanie Klein, a psicanalista inglesa, e Colette, a escritora. E ela chama isso de gênio feminino. Aqui não está inclusa a Beauvoir. Então, depois de ter publicado a trilogia do gênio feminino, com essas, vamos dizer assim, figuras, né, exponenciais, que vamos dizer que, então, na altura de 2000, parecem sobrepujar, junto a Madame Kristeva, o prestígio de Beauvoir, ela vem aqui agora nos falar de revolução antropológica e vem nos dizer que Beauvoir está presente, Beauvoir presente. Então, eu queria dizer para vocês que me parece que, se isto acontece, é porque esta reunião de textos Beauvoir presente, que estamos aqui hoje comemorando, ela é feita para coincidir com os 70 anos redondos do surgimento, em 1949, 2019, 1949,
em pleno pós-guerra europeu, 49, em pleno pós-guerra europeu, né, de uma obra que é um tremendo tratado. A Kristeva escreve um tratado sobre o gênio feminino, em 3 volumes. Este é em 2 volumes. Em 1949, em pleno pós-guerra, surge uma obra em 2 tomos, que é um tremendo tratado antropológico, histórico, filosófico, psicológico, e eu diria até mesmo literário, porque a literatura está envolvida nas questões que o livro trabalha. Surge, então, nesse momento, um tratado que parece discrepar, em 1949, da gravidade do momento, né? Já que estamos falando do momento em que a Europa e a França estão se reerguendo do nazismo, e esse livro surge para tratar dessa questão que parece, então, discrepar, a questão da mulher, das mulheres, a questão feminina. Estamos falando desta obra que eu diria de título corrosivo, não sei se você vai concordar comigo, depois eu considero o título corrosivo O Segundo Sexo. De título corrosivo, de 49, do pós-guerra, onde o segundo supõe o primeiro, né? E só essa enumeração me parece que já é uma acusação de uma hierarquização que até então passava despercebida, primeiro, segundo. Alguns dizem que é melhor pensar o segundo sexo em relação ao terceiro, que é o ambivalente. Mas eu prefiro pensar que tem aí uma corrosividade que assinala, que indigita a fecundidade, o segundo sexo. Então, em 1949, para terminar isso, aparece o segundo sexo, em pleno pós-guerra europeu, um tratado de todas essas ordens que eu estava dizendo, obra em que é cravada, essa é a parte mais importante. E essa é a parte mais importante porque, infelizmente, é o que mais se conhece de Beauvoir e do segundo sexo. Obra em que é cravada uma certa formulação fulminante que vale, na minha opinião, mas a gente pode discutir isso aqui, e nós estamos aqui para discutir isso, aqui, na minha opinião, vale por 1000 sutiãs queimados e por todos os gritos de guerra das contraculturas. E, num certo sentido, a Kristeva pensa isso também quando fala em revolução antropológica. Né? Uma obra que vale, essa obra, O Segundo Sexo, por tudo isso, na minha opinião, e em que é cravada esta formulação, que é o que mais se conhece da obra: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Parênteses. Na boa tradução dos tradutores desta edição Sesc, que, aliás, é de 2 colegas meus da PUC, os autores da tradução são professores da PUC, um deles é o Edgar de Assis Carvalho, que é um grande amigo. Então, na boa tradução dos tradutores dessa edição Sesc, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, da qual tradução eu diria que ela não cai na esparrela do não se nasce, que é o que eu acho que mais se conhece, não se nasce mulher, torna-se mulher, que é como a formulação da Beauvoir circula por aí. E na verdade, uma formulação, uma tradução capenga e agramatical, do que a gente pode falar daqui a pouco. Mas não se nasce mulher, torna-se mulher, eles não caíram na esparrela, é capenga e agramatical. Mas o que interessa não é isso, isso pode eventualmente vir a ser um pequeno momento para discussão depois. O que interessa é que é nesta obra, então, O Segundo Sexo, que este livro de Kristeva comemora, que aparece essa fórmula da qual somos devedores até hoje. E que simplesmente significa que o feminino não está posto na natureza, que o feminino não é biológico, que o feminino não está dado, que o feminino é uma construção da civilização, que o feminino está na cultura. E numa cultura que Beauvoir estuda como adversa à mulher. É todo o sentido da coisa. Então, a título de comemoração de O Segundo Sexo, nos 70 anos redondos, que Kristeva retorna a Beauvoir, vindo agora a campo, concluir o começado na Bulgária, lá atrás, terminando de avaliar a tal revolução antropológica,
E aquilo agora também chama, e é muito interessante, eu quero terminar essa parte dizendo a vocês, que ela ainda explica essa revolução antropológica da seguinte maneira: trata-se da primeira elucidação clarividente da condição feminina feita por uma mulher. Olhem que frase. Primeira elucidação clarividente da condição feminina feita por uma mulher. Trata-se da primeira elucidação a respeito da questão da mulher a se converter em, eu abro aspas, urgência política. É forte, hein? A se converter em urgência política. Não basta ter tido só o mérito de pôr o dedo na questão. Ela conseguiu converter a questão em urgência política. E diz ainda, e trata-se de algo que não vai cessar mais daqui por diante de se pôr em pauta. E urgência política que não vai cessar mais daqui por diante de se pôr em pauta. É essa apreciação, ou uma parte da apreciação do legado por Kristeva, no momento em que ela reúne aí os textos de Beauvoir presente para celebrar o arredondamento da data de saída de O Segundo Sexo. E, gente, de fato, esta é a primeira vez, e digo eu, desde a misoginia grega, digo eu, sou eu que toco nesse assunto, mas eu toco porque O Segundo Sexo começa pela acusação da misoginia grega. Essa é a primeira vez desde a misoginia grega, pelo assinalamento da qual O Segundo Sexo começa, citando falas estarrecedoras dos filósofos a respeito do feminino. Essa é a primeira vez que a mulher se torna, diz a Kristeva, a atriz de sua liberdade. A gente pode, eventualmente, também voltar à questão da misoginia grega depois, que é tão interessante. A epígrafe de O Segundo Sexo é de um filósofo grego chamado Pitágoras, que é tão importante que tem até hoje um teorema de Pitágoras que está em curso. Né? É um matemático e um filósofo, que os gregos e as primeiras filosofias não separavam nem ciência nem matemática da discussão sobre o homem, a cidade, a moral, o amor e etc. Então, ia tudo junto. Então, o Pitágoras é um filósofo, ao mesmo tempo um matemático. E a epígrafe de Segundo Sexo é tirada deste filósofo e ela denigre, interessantemente, o feminino. Bom, a gente pode voltar a isso depois, para irmos terminando, então, da minha parte, esta pequena apresentação do balanço de Beauvoir por Kristeva. Uma terceira coisa que eu diria é que, se é verdade que depois que O Segundo Sexo pôs a liberdade da mulher em estado de urgência política, Beauvoir parece ter vencido, eu acho que, em larga medida, podemos dizer que Beauvoir venceu, e que, na era da crise das categorias genéricas, né, em que nós estamos mergulhados, os feminismos vêm em ondas, para usar o termo da Heloísa Buarque de Holanda, no seu recentíssimo mapeamento dos femininos, se é verdade isto, o feminismo que vem em ondas, mulheres, não vou, seguramente não vou mapear tudo, mas algumas coisas. Mulheres pelos direitos civis, mulheres pelos direitos raciais, feministas negras, Sueli Carneiro, mulheres lésbicas, feminismos transgêneros, mulheres ecologistas, povo da internet, para usar uma expressão da Heloísa Buarque de Holanda também, e até mesmo meninas do Colégio Pedro II arregimentadas. O que eu aprendo que existe com Heloísa Buarque de Holanda. Meninas do Colégio Pedro II arregimentadas. Feminismos que vêm em ondas. Se é verdade tudo isso, é igualmente verdade que isso não impede, não tem impedido, Kristeva pensa assim também, os fundamentalismos. Os gangsters fundamentalistas, os gangsteres fundamentalistas, para citar Kristeva. A ofensa das mulheres que não podem mostrar o rosto, no Irã, por exemplo. Mas quando você está em Paris, dependendo do lugar que você está, do bairro de Paris, tem mulheres lá também de burca total. Então, não é só no Irã. A ofensa das meninas que não podem estudar no Paquistão. As chinesas obrigadas a abortarem bebês do sexo feminino. O apedrejamento das adúlteras no Oriente Médio. Os não direitos das mulheres negras nas sociedades internacionais, em todas elas, em que haja mulheres negras.
a prisão das mulheres que abortam na América Latina. Daqui a pouco eu vou dizer que o prêmio Simone de Beauvoir premia ativistas pelo aborto na América Latina. A diferença salarial entre homens e mulheres por toda parte. O feminicídio. Então, em que pesem as ondas feministas e Beauvoir ter vencido e realizado sua revolução antropológica, temos ainda tudo isso. E, concluindo, é bem por isso que, mesmo tomando suas distâncias do que ela vê hoje, ou se permite ver agora, como o lado autoritário da matriz Beauvoir, assunto também para um papo eventual. Mesmo tomando distâncias do que ela assinala como sendo, nessa incursão que a gente estava dizendo, que é ao mesmo tempo afetiva e crítica, pela parte da crítica, a matriz autoritária do beauvoirismo, do beauvoirianismo, melhor para não fazer confusão com Bovary, mesmo assim, tomando suas distâncias, do que podemos falar mais adiante, Kristeva, olhem que interessante, é hoje no mundo, eu diria, a maior guardiã do legado Beauvoir. Vamos para um papo sobre o legado Beauvoir, isso é importante. A maior guardiã do legado Beauvoir, sendo a fundadora, a curadora, a animadora, a alma do prêmio, de um prêmio que é um fórum político internacional importante, tão importante quanto a questão feminina é hoje importante no mundo, que se chama o Prêmio Simone de Beauvoir, né? Instituição criada em 2008, quando do centenário Beauvoir, que está hoje na altura da 12ª edição, e já distribuíram 12 prêmios, estão para distribuir o 13º. Eu estava procurando para ver se já distribuíram, para trazer para cá, mas eu não consegui nada sobre isso. Enfim, esse prêmio Simone de Beauvoir já está na altura da 12ª para a 13ª edição, ele cobre todo o globo, sem distinção geopolítica. Ele já laureou, por exemplo, né, entre os 12 casos, uma ativista turca, uma videomaker chinesa, uma historiadora francesa, uma associação de mulheres tunisianas, uma advogada polonesa e a heróica blogueira paquistanesa Malala Yousafzai. Então, a mentora e a divulgadora e a alma do prêmio é Kristeva, né? E é muito disso que trata Beauvoir presente, também, do prêmio Simone de Beauvoir, que traz, por exemplo, esse volume, o discurso de Kristeva, quando da atribuição do prêmio Simone de Beauvoir a Malala. Então, é isso. Há muito mais a dizer sobre o livro, mas, por hora, eu fico por aqui. Mas não sem antes dizer para vocês, com relação às críticas, ou à parte crítica do balanço Kristeva, que elas são tão mais interessantes, na minha opinião, quanto elas vêm da parte de uma feminista da última onda, até porque ela é psicanalista e ela vê muito a questão do feminismo no plano do eu, e não da regimentação coletivo feminino. Mas, enfim, ela vem da parte de uma feminista da última onda, armada de Freud e Lacan até os dentes, e de literatura, e de poesia, e de gritos poéticos de guerra de maio de 68. Senhora esta, posicionada no topo da universidade francesa, mundialmente conhecida, de enorme influência nas universidades americanas e canadenses, brasileiras também. Eu sou, no Brasil, tradutora, né, da Kristeva, de uma parte da obra da Kristeva. Portanto, estamos falando desta pessoa posicionada no topo da universidade francesa, e mais, eu diria, a título de provocação, bem casada, vivendo uma conjugalidade feliz, mãe da filha de Philippe Solers, que é um tremendo crítico literário francês, inventor da revista literária, primeira ou da segunda? A primeira talvez tenha sido a Nouvelle Revue Française, mas o Philippe Solers, que é o marido da Kristeva, fundou uma revista na França chamada Tel Quel, que virou o nome de um grupo, que é o grupo de Roland Barthes. É o grupo da Kristeva. Bem casada com Philippe Solers, mãe do filho de Philippe Solers, vivendo uma conjugalidade feliz que vocês podem examinar nas redes sociais, porque ela exibe essa felicidade conjugal.
Então, são críticas interessantes e elogios interessantes da parte desta Kristeva, que eu assim descrevo aqui, rapidamente, em relação a uma velha senhora, para chamá-la assim mais uma vez, a Beauvoir, nunca, jamais envolvida com a conjugalidade, sem filhos, eventualmente bissexual, que é Beauvoir. Da minha parte era isso, por hora. Obrigada. Antes de terminar, realmente eu quero, na verdade, ler o epílogo do Segundo Sexo para vocês. É muito rapidinho, até porque Kristeva dirige críticas fortes a esse epílogo. Ele é lindo e deu assim a margem a críticas bastante fortes da parte de Julia Kristeva. Eu leio o epílogo do Segundo Sexo e passo a palavra. O Segundo Sexo tem 2 tomos, como eu estava dizendo, e eu tenho aqui o tomo 2 na minha edição francesa, mas já está traduzido e eu simplesmente vou ler a minha tradução, que diz o seguinte. Termina assim esse tremendo tratado, né, que Kristeva chama de revolução antropológica. É no seio do mundo que aí está que o homem, isso ela está dizendo em 49, que o homem tem que fazer triunfar o reino da liberdade. Para conquistar essa vitória suprema, é preciso, entre outras coisas, que homens e mulheres, para além das diferenças naturais, afirmem, sem equívoco, a sua fraternidade. Fraternidade. Essa palavra incomoda terrivelmente Kristeva. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Quero começar agradecendo às edições Sesc, o convite, a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma alegria estar aqui mesmo, vendo essa casa lotada, né, com tanta coisa acontecendo simultaneamente, e aí a gente tem bastante público. E como eu vinha dizendo no começo, isso é o fenômeno Beauvoir, ela tem isso, né, ela sempre atrai muita gente, ela é uma pensadora, uma mulher pensadora que está viva, né? Isso mostra o quanto ela ainda está viva, né? Ela tem esse poder de atrair, né? E de inocular, né, nos corações e nas mentes esse desejo de querer saber mais sobre as questões que ela põe, de querer ouvir e tudo. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês e eu agradeço muito a oportunidade. Uma coisa bacana que eu gostei quando formou-se essa mesa foi porque, justamente, o tema é a questão do feminismo hoje, discutido a partir da Simone de Beauvoir, desse legado da obra, né, da Simone de Beauvoir, lida por uma autora muito específica, né, que é a Kristeva, e eu fiquei muito contente, porque nessa mesa conjugou justamente uma especialista em Kristeva e eu, que sou uma estudiosa já há algum tempo de Simone de Beauvoir. E eu fiquei contente porque a gente aqui vai ter essa oportunidade, então, a gente ouvir um pouco sobre a leitura que a Kristeva faz da Beauvoir, e a minha ideia agora aqui é falar um pouco sobre a Beauvoir de uma maneira, como dizem os franceses, a Beauvoir por ela mesma. Não é por ela mesma, claro, evidentemente, mas, vamos dizer, aspectos mais gerais e globais, né, da obra da Beauvoir, e colocar esse contraste e deixar para vocês mesmas, verem no que contrasta e tirar um pouco as conclusões por vocês mesmos, porque a leitura que a Kristeva faz da Beauvoir é uma leitura muito particular, todo mundo tem uma leitura particular, todo mundo que estuda tem uma interpretação da obra e uma leitura particular, mas no caso da Kristeva, ela tem uma leitura muito particular porque ela toma todos os elementos que ela encontra na Beauvoir, no Segundo Sexo, e não só no Segundo Sexo. A Beauvoir é muito conhecida pelo Segundo Sexo, mas ela tem uma vasta obra, né, de produção teórica, né, de ensaios teóricos, de literatura,
romance, literatura não só romance também, mas literatura epistolar, né? Ela tem as cartas, ela tem diário, enfim, ela tem uma produção abundante, não é? E então essa leitura que a Kristeva faz dessa obra da Beauvoir é uma leitura muito particular, muito própria, não é? E ela se apropria, vamos dizer, de muitas questões que estão presentes na obra da Beauvoir para tratar das questões que importam para a construção do pensamento dela mesmo. Não é? Isso é legítimo, não tem nada de errado, é assim que se constrói o pensamento mesmo, não é? Mas também não me cabe aqui a gente fazer a comparação. Então, para resumir essa introdução que eu disse, por que é bom essa diversidade? Porque a gente tem a oportunidade de ouvir, então, a Leda falando da leitura que a Kristeva fez da Beauvoir, e eu vou tentar falar um pouco da Beauvoir nos seus aspectos, vamos dizer, mais consensuais, né? Quem estuda a obra da Beauvoir, quem se dedica especificamente a Beauvoir, são aspectos mais consensuais a respeito da sua obra, e aí fica para vocês, então, fazerem por vocês mesmos esse contraste, enfim, e construir a opinião de vocês sobre isso, né? Mas vocês vão ver que tem muitas coisas aqui que são muito diferentes, às vezes até um pouco antagônicas do que a Leda falou. Então, o que eu preparei, também não quero falar muito, porque a gente vai abrir para perguntas, e eu sempre acho que é nessa hora que a discussão fica mais bacana, né? Então, eu não quero falar muito para deixar justamente na hora da discussão, da conversa, quando vierem perguntas, comentários, enfim, não precisa ser só pergunta, né? A gente acho que é o momento mais rico, aí a gente pode aprofundar algumas coisas ou não. Então, o que eu pensei em falar, agora, vamos dizer, divide mais ou menos em duas partes, que eu considero muito importantes e que, vamos dizer, que eu considero assim, as coisas mais essenciais. Se a gente pegasse assim, eu suponho que o público que esteja aqui já tem algum conhecimento de Beauvoir, porque, geralmente, quando a gente vai ouvir alguma coisa assim, a gente já vai porque já tem algum interesse, já conhece alguma coisa e quer ouvir mais, ou, enfim, ouvir diferente o que já conhece, enfim. Então, eu vou falar duas coisas que eu considero importantes e que, no caso de quem talvez nunca tenha entrado para valer assim no pensamento da Beauvoir, né, são coisas essenciais que eu acho que me parecem pontos essenciais para justamente quem quer começar a entrar, né? Quem não entrou ainda, conseguir entrar já com alguma luz, né? Com algumas diretrizes que ajudem a percorrer essa vasta obra da Beauvoir, que é realmente imensa. Então, essas duas partes. A primeira, o que eu vou falar, em algumas situações, em algumas ocasiões, isso é quase um palavrão, mas eu vou explicar por que eu não considero um palavrão e qual o sentido disso, né? É o que eu vou chamar aqui um pouco de contexto histórico e filosófico, teórico-filosófico da Beauvoir. Então, não é contexto no sentido de que a gente vai traçar um cenário e aí vai botar a autora lá e vai dizer, olha, explicar por relações causais. Ela falou isso porque naquele momento ela vivia isso, então isso explica aquilo. Então, não é dessa maneira, vamos dizer, causal, né? Dessa maneira direta que os eventos acontecem, mas eu estou dizendo contexto porque no sentido de que muito do que, a meu ver, a leitura se faz, muito das leituras, às vezes, um pouco apressadas, um pouco da incompreensão que surge em vários contextos, inclusive das discussões feministas, e dos antifeministas, certamente, mas a gente não vai esperar de antifeminista que eles procurem se aprofundar no entendimento da obra de uma feminista, né? Mas, do ponto de vista das feministas, às vezes é muito essa leitura apressada, superficial, e que ignora certos componentes importantes, né? de entender onde é que essa obra da Beauvoir se situa na história do pensamento e na história do feminismo, da produção feminista e da história da filosofia também, porque a Beauvoir é uma filósofa, né? Então, às vezes, ignorando isso, né, tem essa impressão que, como se o segundo sexo assim, surgisse, sei lá, um belo dia, a Beauvoir estava lá conversando com Sartre e, de repente, ela falou, vou escrever o segundo sexo, né? Não é. Isso tudo tem vamos dizer, existe uma situação
política e intelectual e filosófica, social, histórica, vamos dizer que deu condições para esse segundo sexo e toda a obra da Beauvoir, porque se tem uma coisa que a Beauvoir é muito coerente, né? Então as suas obras são muito coerentes entre si, né? As suas obras teóricas e ensaísticas com a sua obra romanesca, epistolar, etc., são muito coerentes com a vida dela, com o engajamento dela na vida política também, é muito coerente, né? Então, as condições, vamos dizer, para a gente poder entender aonde se situa essa obra da Beauvoir, onde a Beauvoir se situa. Bom, isso é um elemento importante para a gente entender e poder percorrer livros importantes como O Segundo Sexo, assim, não de maneira totalmente aleatória, não é? Pescando frases de impacto, não é? Frases importantes ou frases de impacto um pouco aleatoriamente. Então, é essa a ideia que eu vou falar. E a segunda parte, eu gostaria também de falar outras questões fundamentais, que são algumas noções e, vamos dizer, a contextualização filosófica, conceitual da obra da Beauvoir, em particular do Segundo Sexo, né? Porque essa obra é uma obra filosófica importante, ainda que ela não se reduza a uma obra teórica stricto sensu. Aliás, é com isso que eu começo essa primeira parte falando disso que eu chamei de contexto histórico e filosófico da produção da Beauvoir, da sua obra, em particular do Segundo Sexo. Então, e eu começo dizendo isso, e a primeira coisa que eu digo é uma coisa negativa, né, dizendo que a obra dela não é, e particularmente o Segundo Sexo não é. Isso pode parecer improdutivo, né, você começar uma exposição falando sobre o que a coisa não é, né, mas a ideia, vocês vão entender, é porque justamente esse, às vezes, é um ponto de partida, né, um pressuposto que se toma que eu acho que muitas vezes também leva por caminhos, às vezes, um pouco erráticos e, às vezes, equivocados também pela obra da Beauvoir. Então, uma coisa que é importante, ainda que ela tenha produções, aliás, justamente porque ela tem produções ensaísticas, teóricas, e ela foi feminista, e O Segundo Sexo, a principal obra dela, é uma obra de uma feminista, não é? É muito comum se ler O Segundo Sexo da Beauvoir como se fosse um livro de teoria feminista. Teoria feminista é algo que aparece muito, vamos dizer, na história, na nossa história, assim, muito recente, não é? Alguma coisa que a gente, para pegar essa cronologia das ondas, não é? É alguma coisa que surge principalmente ali no contexto da segunda onda do feminismo, que é ali nos anos 60, 70, né? Com as manifestações, as ondas todas de manifestação lá na Europa, em Paris em particular, maio de 68, nos Estados Unidos, contra a guerra do Vietnã, a liberdade, né? A liberdade e a defesa da igualdade, né, entre mulheres e homens. Então, as teorias feministas começam muito nesse contexto. Ora, O Segundo Sexo foi escrito antes. Ele foi escrito em 1949, né, como a Leda lembrou, está fazendo 70 anos agora, né? Então, não é uma obra de teoria feminista no sentido de que o objetivo é construir uma explicação para discutir o machismo, o patriarcalismo, ainda que ela discuta tudo isso, né? Aliás, é nisso que está a riqueza da obra da Beauvoir. Ela é uma obra de filosofia, ela trata de conceitos que outras obras, né, naquela mesma época em que ela escreveu O Segundo Sexo, outras obras de filosofia também tratam, não é? E a especificidade da Beauvoir é que é justamente essa discussão que as outras obras e outros autores tratam, não é? A Leda mencionou o Sartre, mas não é só o Sartre. E também não é só o Sartre no Merleau-Ponty. E também não é só o Sartre, o Merleau-Ponty e o Camus. Quer dizer, eram muitos autores, sobretudo na França, que é onde a Beauvoir viveu e se formou, estavam discutindo também, trabalhando conceitualmente essas questões, conceitualmente nas suas obras de filosofia, nas suas obras de literatura, etc. Né? Então,
a Beauvoir foi também uma cofundadora da revista Tempos Modernos, né? E a revista Tempos Modernos dá bem uma ideia do que é essa geração da Beauvoir, de várias pessoas tratando de várias perspectivas, então, seja pela via do jornalismo, da reportagem documentária, da peça teatral, do romance, da poesia, do cinema, enfim, cada um tratando dentro das suas áreas, na filosofia, dentro da filosofia, na fenomenologia, mas não só na fenomenologia, também na epistemologia histórica, né, na filosofia da ciência, enfim, em outros campos, cada um está tratando dessas questões à sua maneira, né, construindo as suas obras. A Beauvoir, nesse sentido, ela também dá uma contribuição, e aí é nisso que a gente pode dizer que a perspectiva é feminista, ainda que não seja uma obra teórica, de teoria do feminismo, é uma obra de filosofia constituída de uma perspectiva feminista. Não é? Por quê? Porque justamente o que ela traz para o centro da questão, não é? O centro da questão que eu vou enunciar já, daqui a pouquinho, o que é a questão que a gente pode dizer que a questão do existencialismo, do ponto de vista da filosofia, né, ou o existencialismo como problema filosófico, ela traz para o centro dessa discussão da questão existencialista a discussão da distinção e da separação e das diferenças de gênero. Né? Então, essa é uma grande contribuição que ela dá nesse sentido, seja para a história do feminismo, que também não começa com as teorias feministas, como eu estava dizendo, a teoria feminista é um fenômeno historicamente muito marcado ali com a segunda onda, mas produção de mulheres que discutem temas e questões que dizem respeito a todos e todas, de uma perspectiva feminista, isso sempre existiu na história da humanidade. Sempre houve mulheres como a Simone de Beauvoir que se puseram a falar e a tratar da questão da opressão de gênero, da questão da distinção e da hierarquização dos sexos. Né? O termo que a Beauvoir usava é sexo. Hoje em dia a gente fala mais gênero. Então, quando eu falar sexo e gênero aqui, no caso, eu vou estar tomando como se a gente estivesse falando da mesma coisa. Né? Não porque eu acho que trata-se da mesma coisa, mas porque, no contexto da Beauvoir, ela fala em sexo, então, o que equivale ao que a gente agora chama um pouco de gênero. Então, ela, assim como esses outros pensadores da época dela, sobretudo homens pensadores, ela também dá uma contribuição importante. E o que é especificamente, é por isso que as feministas e as teóricas do feminismo, e nós, filósofas, que estudamos filosofia dessa perspectiva feminista, também a lemos tanto e a estudamos tanto, né? Porque ela dá uma contribuição, portanto, para essas discussões que são postas historicamente ali, naquele momento em que ela põe. Ela dá ela põe a questão de gênero e mais trata dessas questões discutidas. A gente pode dizer, a partir de Beauvoir, não é? De uma perspectiva patriarcal, machista, não é? Ela discute essas discussões de uma perspectiva, essas questões de uma perspectiva feminista. Então, foi por isso que eu quis dizer que não se trata de teoria feminista no sentido estrito, não é? Mas se trata de uma produção ensaística, teórica, o segundo sexo, feita de uma perspectiva feminista. Não é? Ou seja, quando eu estou chamando aqui de feminista, quer dizer o momento em que a mulher toma a palavra para ter voz e vez. É o que hoje a gente chama muito de defesa de lugar de fala. Não é? Num meio que é o filosófico, que é o da produção de conhecimento, que é predominantemente preenchido, produzido por quem tem o poder de dizer o que as coisas são ou deixam de ser, o que o conhecimento é ou deixa de ser, o que a mulher é ou deixa de ser, que era assim no tempo da Beauvoir e, infelizmente, é assim até hoje, e é por isso que a gente precisa se manter na luta, e é por isso que a Beauvoir está sempre muito atual, e é por isso que todas as feministas que sempre escreveram sobre isso estão sempre muito atuais. Não é? Então, é dessa perspectiva que ela põe a questão, de uma perspectiva feminista, ela põe essas questões para dar voz e vez. Né? Então, ela ocupando o lugar de um sujeito
do conhecimento, de um sujeito ativo, de um sujeito que tem voz e vez. Não é? Então, portanto, é uma produção de conhecimento tal como as outras ali do seu tempo, mas com essa distinção, né, que constrói esse lugar de fala da mulher, sobretudo no âmbito filosófico, que é o dela, que é o lugar da onde a mulher, ao longo da história, foi sempre expulsa, foi sempre ocultada, né? Foi sempre denegado à mulher esse lugar. Então, é desse sentido que eu digo que ela é uma perspectiva feminista importante, não é? Ainda que não tenha sido a produção de teoria feminista. Além disso, a Beauvoir foi feminista também assumida, mas não nessa época que ela escreveu O Segundo Sexo. A Beauvoir se assume como feminista, e aí sim ela se engaja na pauta feminista, não é, que a gente diz, para valer, é ali no final dos anos 60, começo dos anos 80, sobretudo a partir de maio de 68, que é justamente o contexto onde surge a Kristeva, justamente. Não é? O movimento das feministas, que eram vários feminismos, não é? Depois foram se formando algumas correntes lá na França. Ali, sim, ali a Beauvoir se assume feminista, né? Inclusive tem aquela famosa foto dela andando de braços dados na rua, né? Com as mulheres, assim, né? Quer dizer, numa marcha de manifesto feminista. Né? Ali ela se considera feminista, mas O Segundo Sexo já tinha sido escrito. E, como eu disse, a Beauvoir é uma mulher, uma pensadora, uma autora muito coerente, e esse engajamento feminista dela só faz ampliar ainda mais a magnitude e a importância dessa obra que ela escreveu anteriormente. Esse engajamento feminista da Beauvoir justamente lança ainda uma nova luz à própria obra da Simone de Beauvoir. Então, ela foi feminista, mas no momento em que ela escreveu O Segundo Sexo, ela não se considerava feminista. Inclusive, até porque o feminismo nessa época, né, que é essa época do pós-guerra, ele estava mesmo num momento assim um pouco, se a gente pensar nessa evolução das ondas, né? Evolução não no sentido de aprimoramento, mas de passagem de uma para outra, é bem o momento em que as questões que as feministas da primeira onda defendiam, né, pelas quais as questões pelas quais os problemas e as questões pelas quais as feministas da primeira onda lutavam, que era sobretudo em relação aos direitos civis, direito de voto, direito de ser votada, direito à vida pública, de participar da vida pública, né, seja na política, seja no próprio campo do trabalho, né, os trabalhos que lidam, né, a atividade pública. Essas principais pautas da primeira onda já estavam mais ou menos alcançadas, né? As mulheres já tinham adquirido direito a votar, a frequentar a universidade, a ser professora universitária, advogadas, médicas, enfim, nas diversas áreas, e ainda não tinha chegado o que a gente chama desse momento ali do final da década de 60, que é a segunda onda, que aí são novas reivindicações, né? Que é o direito à autonomia do próprio corpo, né? O direito da mulher ter autonomia sobre o seu próprio corpo, o direito de contracepção, o aborto, enfim, uma série de pautas que também, até hoje, né, a gente já está também, como lembrou a Leda, né, já há quem diga que nós estamos na quarta onda já do feminismo, mas isso não quer dizer que as questões da primeira e da segunda onda estão resolvidas, né? Não estão, elas continuam aí, a gente ainda está lutando contra elas, né? Não está superado ainda. Então, isso é o que eu queria chamar então um pouco de contexto histórico, nesse sentido, né? A particularidade da Beauvoir, a originalidade da Beauvoir. Mas, para a gente entender também isso, a gente precisa entender uma segunda questão com relação ainda a esse contexto, que é o que é esse existencialismo. A Beauvoir se dizia uma existencialista, né? A Leda aqui chamou de escola Sartre. Eu penso um pouco diferente, aliás, eu penso bem diferente, assim, porque junto com Beauvoir, com Sartre, existiam outros pensadores que estavam engajados também nessa mesma
nessa mesma questão que eu vou enunciar agora, não é que a gente pode entender o existencialismo como um problema filosófico, né, e, como eu disse, cada um resolvendo do seu modo, né, dentro da sua área, essa questão, né, e que não era só o Sartre. O Sartre realmente era uma pessoa importante, mas não era só o Sartre. E com relação ainda à dupla Sartre e Simone de Beauvoir, bom, eles eram contemporâneos estritos, né, eles produziam juntos, eles discutiam juntos, né, eles faziam... Então, é no mínimo injusto com a Beauvoir botar ela no carro que segue o Sartre. Não, ela estava na comissão de frente, junto com Sartre, com Merleau-Ponty, com Camus, com Canguilhem, com Simone Weil, com Paul Nizam, com Georges Politzer, com vários. Né? Ela está ali na comissão de frente. Né? Então, e é por isso que, ao invés, o nome que eu vou dar, então, é isso que é o nome que eles se davam. A Beauvoir se dizia isso, eu sou uma existencialista, né, que é esse existencialismo, não só no sentido de uma filosofia existencialista, mas esse existencialismo no sentido de uma questão e um problema filosófico. Qual é esse problema filosófico? Bom, para os existencialistas, de um modo geral, como eles entendem o problema da existência? Da seguinte maneira. Bom, eles constatam que, a partir de duas constatações, em princípio, óbvias. Mas filosofia é sempre assim, né? A gente começa de constatações, de afirmações que parecem de tão óbvias, quase irrelevantes. Mas aí o filósofo falou assim, não é tão trivial quanto parece. Não é? Então, qual é esses dois pontos de partida para os existencialistas? O primeiro é que, bom, eles dizem assim, existimos, com relação à existência, existimos nós, existe o mundo, existe a nossa relação com o mundo, nós com o mundo. Bom, isso é trivial, todo mundo vai falar, lógico, né? Existimos nós, o mundo. Bom, qual é a questão que torna essa questão uma questão filosófica, não é propriamente dita? Que, para os existencialistas, eles vão discutir e pensar essas questões relacionadas a isso, essa constatação, em princípio, elementar, existimos nós, existimos o mundo e a nossa relação com o mundo, abrindo mão de dar uma resposta ou um fundamento para essa existência que esteja para além ou aquém, que anteceda essa existência. Não é como um princípio primeiro para a vida, um fim último, que é algo que, por exemplo, a metafísica fez, né? Sempre. Né? As famosas perguntas metafísicas, né? Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Né? Essas questões, para os existencialistas, de um modo geral, são desprovidas de sentido. Por quê? Porque eles vão discutir a existência e como se dá essa existência a partir de tudo que se coloca junto com a existência, ou melhor, como existência, sem recorrer, portanto, a princípios primeiros. Nós viemos disso, tem esse propósito a vida, tem esse fundamento, essa essência, não é? Seja uma essência do ponto de vista transcendente, não é? uma sobre-humana, né? Para além da vida, que dá a vida ao homem, seja de um ponto de vista naturalista ou biologizante, né? No sentido de uma essência, uma característica prévia dos humanos que nasça com a gente, inata, não é? Quer dizendo assim, nós somos assim porque ser humano é assim. Não é? E nem um fim último, no sentido de que a vida se dirige para esse. Qual é o sentido da vida? Né? O famoso qual é o sentido da vida? Não é? O sentido da vida é para cá, é para lá. Viemos ao mundo para ser feliz, viemos ao mundo para trabalhar, viemos ao mundo para sofrer. Não. Nem para além da vida, nem aquém da vida, nem um princípio primeiro, nem um fim último. Eu só me pronuncio sobre as questões da existência a partir da própria relação com a existência. Então, isso torna uma questão filosófica, porque eu não vou poder responder às perguntas sobre a existência, sobre a vida, recorrendo a elementos exteriores à vida, a nossa relação, nós, o mundo e a nossa relação com o mundo. E quando eu estou falando mundo, não é mundo natural no sentido de a natureza, é o mundo social. Nós e a sociedade, o agrupamento de seres humanos.
quais perguntas? Se essas perguntas de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida, não fazem sentido para os existencialistas, e para Beauvoir em particular, que era uma existencialista assumida, que questões se colocam? A Beauvoir diz, e principalmente num livro dela, que escrito um pouco antes do Segundo Sexo, que é A Moral da Ambiguidade, que ela diz, olha, as questões que interessam para a gente verdadeiramente é se queremos viver e como queremos viver. Ora, isso é decisivo, porque quando você coloca esta pergunta, como, se queremos viver e como queremos viver, dado que não há nenhum princípio primeiro, né, nenhuma determinação prévia para a minha existência, nenhum fim último, significa que nós temos que nós mesmas, construirmos esse projeto de existência para nós mesmos. Nós não é individualmente cada indivíduo, nós coletivamente, os indivíduos. É um projeto, vamos dizer, nesse sentido, ético, mas é um projeto político, em primeiro lugar, e é um projeto ético. Que mundo nós queremos viver? Como é esse mundo que nós queremos viver? Então, essa é uma questão importante. E é essa questão que cada um, ali o Sartre, a sua moda na fenomenologia, o Merleau-Ponty, a sua moda, o Canguilhem, a sua moda, enfim, o Camus, a sua moda, são autores que eles discutem filosoficamente essas questões postas a partir dessas perguntas primeiras. Bom, é isso, essa pergunta também que está no fundo, na base da escritura do Segundo Sexo. A Beauvoir era uma existencialista assumida, ela diz, quando ela abre o Segundo Sexo, ela diz, olha, a nossa perspectiva aqui que eu adoto, dado que não há nenhuma perspectiva neutra, dada de lugar nenhum, a perspectiva que eu adoto é a da moral existencialista. Por isso que é importante a gente entender o que é essa moral existencialista, o que é essa ética existencialista, que põe valores e, a partir desses valores, se constrói o conhecimento ao qual se propõe. Que valores são esses? O valor da liberdade, da autenticidade e da igualdade. São esses valores que estão, vamos dizer, é o solo, né, de onde brota o Segundo Sexo. Não é? A liberdade, a autenticidade e a igualdade. Não é? Então, dado essa explanação aqui que eu fiz sobre essa primeira parte, a gente passa para a segunda parte, que é a questão do segundo sexo propriamente. Então, agora a gente já sabe de onde vem, né? Qual é, vamos dizer, o fio condutor, né? A pedra de toque do segundo sexo, e não só do segundo sexo, de toda a obra da Beauvoir. Não é? Ela escreve romances, ela escreve os seus diários, sempre se colocando essa questão. Né? Assim, como é o mundo, como se dá a nossa relação com o mundo e como é que eu posso me colocar nesse mundo livremente, né, de maneira igualitária e a partir de uma subjetividade, de uma alteridade autênticas. É aí que a gente entra, então, para o segundo sexo, e agora eu vou falar um pouco resumidamente as duas questões principais que norteiam o segundo sexo, que também começam de duas constatações. A primeira, em princípio, é banal, a segunda já não é tão banal. E as consequências que a Beauvoir tira dessa segunda constatação, que não é nem um pouco banal, é nisso que está a riqueza do pensamento dela. A primeira constatação é, bom, os indivíduos são sexuados, possuem sexo. E eu estou falando do sexo no sentido de gênero, não é sexualidade, sexo. Né? Em segundo lugar, que a mulher, né, entre os indivíduos sexuados, a mulher é o segundo sexo. Bom, se a mulher é o segundo sexo, ela é o segundo em relação ao primeiro. Né? O primeiro sexo é o do homem. Essa é uma constatação, né, de onde parte o segundo sexo. Né? Pois muito bem. O que significa, então, essa ideia de a mulher ser o segundo sexo? Significa... a Leda falou em hierarquia, tem a questão de hierarquia, mas, para além disso, né, dessa questão da hierarquia, tem a maneira como ela se constitui como indivíduo. Tá, vou acabar. Então, como as pessoas se constituem como indivíduos. Né? E é essa a ideia de, então, que, como segundo sexo, o indivíduo do segundo sexo se pensa sempre a partir do primeiro. Ela se constrói a si mesma como sujeito, não a partir de um sujeito autêntico, da sua relação com o mundo, mas da sua relação com o primeiro sexo,
que é o masculino. Então, essas são as duas constatações básicas, e é a partir disso que ela escreve o segundo sexo, se perguntando, ora, mas afinal, como isso é possível? Como que a mulher chegou a ser o segundo sexo? Não é? Como isso foi possível? Como é que a mulher se torna segundo sexo? É para isso que ela escreve os 2 volumes do segundo sexo. Não é? Então, buscando compreender como é que isso se constitui, dado que ser mulher não é um destino, você não nasce determinada a ser isso que se estabelece que é mulher, não é? Nem destinada a ser isso. Como é que isso se dá? Sendo que tudo é uma construção humana, se constrói culturalmente, socialmente, materialmente, historicamente. Essa é a investigação do segundo sexo, e é por isso que ela é tão importante, porque o que ela vai ver é que isso realmente não é ninguém nasce, né, predestinada a ser isso, que até hoje se diz que é ser mulher, nem do ponto de vista biológico, nem do ponto de vista psíquico, nem do ponto de vista histórico-material. Então, portanto, existe uma possibilidade da gente mudar essa situação. Né? Então, não existe nada que nos determine, isso é construído, então a gente precisa saber como isso é construído, justamente para a gente mudar e transformar essa construção. Então, eu termino aqui, e agora espero que nas perguntas a gente possa falar de algumas coisas que ficaram faltando. A Beauvoir termina o segundo sexo dizendo que a mulher livre ainda está por nascer. Né? E, para essa mulher livre, ainda que a gente tenha conseguido, avançado, tenhamos tido muitas conquistas, mas a mulher livre ainda está por nascer. E, para essa mulher livre poder nascer, nós precisamos nos engajar nessa luta de libertação da mulher, né, da opressão de gênero, né, o que, com as minhas palavras, isso não é a Beauvoir que diz, mas eu digo, o que implica que sejamos, para utilizar uma frase muito conhecida, né, da Chimamanda Adichie, isso é preciso que sejamos todos e todas feministas. Obrigada. Boa noite, meu nome é Valentine e eu tenho uma pergunta sobre... o título do livro é sobre a Simone de Beauvoir e as questões do feminismo de hoje. E a minha questão atual é que, atualmente, no feminismo, a gente tem não é uma rixa, né, uma rachadura entre duas vertentes, que é as radfems, né, o feminismo radical, e as transfeministas, porque há uma discordância de ideias sobre a questão sobre ser mulher. Né? As radfems dizem que as mulheres trans não são mulheres, e as mulheres trans se declaram mulheres, e aí há essa rachadura. Queria saber o que você acha, como você acha que a Simone de Beauvoir veria essa questão nos dias de hoje, como ela pensaria a respeito disso. Sou eu ou Leda? Eu? Pode ser? Bom, vou lá. Então, existe mais do que duas correntes. Você tem razão, existem essas, mas existe uma pluralidade de correntes, né? Feminismos, a gente costuma dizer sempre que é no plural. Né? Existem várias maneiras de se dizer feminista, de pensar o feminismo e de se engajar na luta feminista, né? Entender como é essa opressão de gênero que se dá. Não é? Inclusive, como eu estava dizendo no começo, a própria maneira como a Kristeva se engaja nessa questão é completamente diferente da maneira como a Beauvoir, por exemplo, se engaja nessa questão. Então, eu penso que é uma questão, quer dizer, tem essas duas correntes, mas eu acho que mais do que a gente ficar pensando, às vezes se dá assim, qual que tem razão? Bom, é justamente essa diversidade de modo de se pensar a discussão, modo de se colocar em meio dessa questão, é nisso que está justamente a riqueza, e eu acho que a possibilidade da gente se libertar da discussão. É justamente nessa pluralidade e nessa diversidade de maneiras de pensar essa questão. O que eu acho que talvez seja um prejuízo é a gente pensar que, bom, tem uma e outra, então ou uma tem razão ou a outra tem razão. E aí a gente vai ter que se posicionar. Eu sou a favor dessa ou sou a favor da outra? Acho que não. Acho que as duas correntes têm maneiras importantes de contribuir para essa discussão, e acho que a luta feminista se enriquece imensamente de poder ouvir, não é? De poder dar voz e ter escuta, não é só ouvir, mas de ter escuta, de dar voz a diversas vozes e diversas correntes. Não é? Seja do feminismo radical, seja do feminismo queer, trans, enfim, todas têm enormes contribuições para dar. Então,
a maneira como eu vejo isso, eu acho que como a Beauvoir veria, não porque a Beauvoir concorda comigo, mas eu é que concordo com ela, eu acho que a Beauvoir diria, é isso, a diversidade é muito bem-vinda. E sempre quando você fecha fecha a questão num ponto só, você está empobrecendo a discussão, mas, mais do que isso, você está dando poder e privilégio para um determinado grupo se colocar acima dos demais. Então, é preciso dar voz para a pluralidade, a horizontalidade, né, das relações, inclusive no plano da discussão teórica. Eu queria atravessar essa conversa, gentilmente, e dizer que eu me preparei para fazer uma nota aqui a mim mesma, mas que leve em consideração também coisas que foram ditas depois da minha fala. Esse atravessamento é o seguinte, dando razão a Isilda, muita coisa existe que não começa com Beauvoir. Olhem que interessante, e é tão mais interessante quanto Kristeva não toca nesse ponto no seu livro. 20 anos antes de O Segundo Sexo, ali pela altura dos primeiros decênios do século XX, muito perto do movimento das sufragistas, que é uma outra onda a ser considerada, em termos do século XX, talvez a primeira, muito perto das sufragistas, ninguém menos que a escritora Virginia Woolf escreve um livro chamado Um Teto Todo Seu, em inglês, A Room of One's Own. Não sei se alguns conhecem aqui esse livro, queria sugerir, inclusive, a todos aqueles que queiram pensar a questão da mulher hoje, Um Teto sobre Todo Seu, de Virginia Woolf, que esta também é uma escritora que tem uma obra muito mais ampla do que isto, mas, se a gente quiser falar de feminismo, isto conta. Neste livro, Virginia Woolf diz, bom, 1000 coisas, mas 2 que eu quero reter são as seguintes. Uma autora que ela ama e que todos nós conhecemos porque assistimos adaptações de livros dela no cinema, chamada Jane Austen, autora de Orgulho e Preconceito. Jane Austen, diz Virginia Woolf, escrevia seus livros quando trabalhava sozinha, escondida, em partes da casa, no meio da confusão dos afazeres da casa em que ela vivia com a sua família, nos momentos em que ela não estava atarefada com os afazeres da casa, e, principalmente, ela escondia o que ela escrevia. Ela escondia o que ela escrevia. Então, isso sobre Jane Austen, uma escritora falando de uma outra escritora, que não é pouca coisa, Jane Austen. A segunda coisa que ela diz nos remete a Shakespeare, e aí fica mais interessante ainda. E aí a gente vai para um pouco antes desta escritora de que eu estava falando. Ela chega em Shakespeare e ela diz o seguinte, não existe obra de uma irmã de Shakespeare. Não sabemos se Shakespeare terá tido uma irmã. Não sei se vocês sabem, mas existem dúvidas a respeito da biografia de Shakespeare. Hoje em dia está estabelecido que ele teria existido, mas, por exemplo, Freud jamais acreditou que Shakespeare tivesse existido e sempre vigorou a tese, nesse mundo, na época do Freud, de que Shakespeare teria sido um nobre da corte elisabetana que não podia mostrar a cara. Bom, mas se Shakespeare existiu, e parece que está estabelecido, diz Virginia Woolf, se ele tivesse tido uma irmã, ela não teria escrito nunca. Ela não teria escrito nunca porque uma mulher precisa, justamente é o título do livro, de um quarto todo seu. A literatura pede uma liberdade intelectual que, por sua vez, pede um espaço próprio. Então, a ideia é, mulheres não têm, quando ela escreve nos anos 20, e ela adquire esse espaço a duras penas, e a coisa termina, como a gente sabe, Virginia Woolf se suicida. As mulheres não têm um espaço todo seu. Não existe uma irmã de Shakespeare escritora, mas um escritor masculino chamado Shakespeare, porque não havia o espaço e a liberdade intelectual que a poesia e a literatura pedem para que se possa escrever. Isso 20 anos antes de Beauvoir, interessante notar. 20 anos antes, o feminismo já começa. Então, ele começa, mas começa depois das sufragistas.
Né? Então, essa história não termina nunca, não. Né? E, de qualquer forma, voltando ao livro que eu vim aqui apresentar, a ideia realmente de Kristeva é que é a partir desse momento que a ideia de pensar a questão feminina e de fazer avançar um pleito pelas mulheres adquire força e impulso de ação política. Que ela vai assumir logo adiante, mas que, segundo Kristeva, o livro já traz em germe. Ali a coisa assume, pela primeira vez, o que não acontece com Virginia Woolf, força e impulsão de ação. Então, por hora, é isso da minha parte. Boa noite. Queria agradecer as duas falas, que foram muito importantes, né, para a gente ter uma complementariedade, principalmente entender que complexidade a gente tem dessa autora. Né? E aí eu queria trazer aqui uma que eu senti que vocês tocaram em alguns momentos, né? Porque a Beauvoir, na verdade, ela começa como uma romancista, quase uma autobiografia fictícia, ou dentro desses termos mais modernos, que é com a convidada. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa questão, né, da ficção dela, quando a gente pega Todos os Homens São Mortais, em que é um livro fabuloso, que foi recentemente reeditado, e depois ela vai para a biografia, a autobiografia dela, realmente colocada, até o momento que ela consegue colocar a filosofia, que eu acho que cabe bastante dentro da sua discursividade, Zilda, e me contemplou muito essa ideia da gente pensar pelo existencialismo, né? E, ao mesmo tempo, quando a Leda agora traz a questão, né, da Woolf falando sobre a oportunidade da mulher com o romance, a gente tem essa questão relacionada à Beauvoir, que ela começa pelo romance para depois ela se colocar realmente como filósofa. Complementar a isso é quando a gente tem essa onda, né, num primeiro momento, não do reavivamento do que foi a Beauvoir, mas ao contrário, a desconstrução da figura dela com livros como Tete a Tete, até mesmo a divulgação das cartas do Nelson Al Green, para dizer que ela nunca teve realmente um relacionamento com Sartre. Então, eu gostaria de pensar nesses dois contrastes, que é a Beauvoir, não a escritora do segundo sexo, mas aquela que fez uma contribuição muito importante em termos da literatura, e aquilo que foi se explorado da figura dela, da vida pessoal dela, tentando trazer determinados fatos, e, enfim. Queria agradecer. Essa parte da Kristeva, da Beauvoir, escritora, realmente é com a Isilda. Mas eu queria aqui, da minha parte, dizer para vocês 2 ou 3 coisinhas sobre o segundo sexo, que são deliciosas, e que ajudam a pensar, e que também dão um pouco, embora eu esteja longe de poder dar toda ou uma consistente ideia do que foi a geração de O Segundo Sexo, mas dão uma ideia de como isso terá sido gerado, justamente o que envolve Sartre. Eu queria dizer para vocês o seguinte: eu descubro, pesquisando para essa nossa conversa, que, olhem que interessante, foi Sartre, né, quem sugeriu a sua amiga, mulher, amante, mas principalmente amiga. Eu gosto de pensar que eles terminaram amigos, estão enterrados lado a lado, lá no cemitério de Montparnasse, juntinhos. Foi Sartre quem sugeriu a Simone que pensasse na ideia de escrever, não sei se você, como pesquisadora, mais consistente da Beauvoir do que eu, concorda com essa ideia, mas eu a leio na Kristeva. Foi Sartre quem sugeriu a Beauvoir que pensasse em escrever alguma coisa, já que de existencialismo se trata, e que o existencialismo é isso que vimos aqui que pensasse em escrever alguma coisa que desse conta do seu destino de mulher e que desse conta do fato de que ela não nasceu menino. Então, Sartre teria sugerido a Beauvoir, segundo Kristeva, que pensasse no fato, que é um lance de destino, que é importantíssimo para o existencialismo, né? Inclusive porque os existencialistas acreditam que você é responsável pelo seu destino, e a palavra responsabilidade é chave nessa história, que ela pensasse no fato de não ter nascido menino e na responsabilidade que isso acarreta. Vamos dizer que aqui, em termos...
Exatamente, porque tem esse lance. É. Eu aproveito para dizer rapidamente para vocês que Kristeva aponta que Beauvoir escreve O Segundo Sexo no final dos anos 1940, né? A gente estava falando de 1949, quando ela está com 40 anos, vivendo a primeira crise na sua relação com Sartre, primeira crise, e envolvida nessa história, alguém mencionou aqui, nessa história de amor que ela teve com o escritor americano Nelson Algren. Então, ela está totalmente envolvida com isso, é uma história que tem uma duração enorme na vida dela, e ela já está, então, envolvida nessa paixão, e que é quando ela começa, e para Julia Kristeva, que é uma psicanalista, isso conta, ela escreve O Segundo Sexo totalmente envolvida com a primeira, não é a palavra da Kristeva, é a minha, mas ela descreve bem o mundo Kristeva, pensando no mundo Beauvoir, ela está envolvida numa relação de pele pela primeira vez, quando ela escreve O Segundo Sexo. Então, acho interessante, da parte da psicanalista, que é Kristeva, jogar um pouco na roda também essas ideias que estão mais perto de olhar a figura existencial, mas a figura também psicológica, né, ou psíquica profunda, que ela está envolvida numa relação amorosa, que é a primeira saída ali da vida mais próxima do Sartre, e do que eu estou chamando aqui de mundo Sartre por facilitação, e que ela está vivendo uma paixão. Então, O Segundo Sexo teria também, não resolve tudo, teria também nascido de uma paixão, o que é bonito. Olha, primeiro eu quero agradecer a sua pergunta, porque ela me dá a chance de falar uma coisa que eu acho muito importante, que eu queria ter falado, e aí, por conta de finalizar, eu não falei, porque a nossa questão é sobre a Simone de Beauvoir, é a questão do feminismo hoje, não é? Então, essa é a ideia do por que a Beauvoir é tão atual, né? E essa sua pergunta, acho que dá uma chance da gente falar o mais rápido que eu puder, vou falar um pouco sobre isso. Tem uma coisa assim, eu me demorei até um pouco mais do que eu estava planejando nessa ideia de dizer de onde vem o Segundo Sexo, onde vem a obra da Beauvoir, mas, mesmo assim, ainda ficou faltando dizer coisas. Né? Por exemplo, essa ideia de que você, de fato, cronologicamente, primeiro é publicado, né, o primeiro romance dela, não é, A Convidada, outros romances. Quando ela escreveu O Segundo Sexo, ela já tinha uns 3 romances publicados, já tinha... Depois ela foi escrever suas memórias. Mas isso não significa que o fato da ordem cronológica das publicações tenha sido a ordem cronológica de como as coisas se deram. A Beauvoir, ela, na verdade, começou a trajetória, a formação dela é formação de filósofa em filosofia, tal como a de Sartre, de Merleau-Ponty, de Nizam, de Canguilhem. Ela terminou, o que equivale ao ensino médio delas, ela entrou na faculdade de filosofia, ela foi colega de turma do Sartre, do Lévi-Strauss, colega de graduação, igual a gente é dos nossos colegas. Então, ela fez filosofia, ela terminou a filosofia, ela fez a via tradicional dos filósofos da época dela, que foi a mesma que o Sartre fez, que o Merleau-Ponty fez, de todos esses autores. Por isso que eu digo que tem um componente fortemente sexista e machista, quando sempre colocam a Beauvoir a reboque do Sartre. Porque é impressionante que tudo que está escrito sobre ela e o Sartre diz respeito a ela e o Sartre. Mas só se discute isso quando a gente está discutindo a obra e o legado da Beauvoir. Eu nunca fui em uma mesa, em um livro, em uma discussão sobre a filosofia do Sartre, que alguém fale, mas ele casou com a Beauvoir, ele não era casado, nossa, essa relação, que papel que será que tinha essa relação? Ele também publicou diários. Também foram publicadas cartas diários não, cartas, tem o diário quando ele foi prisioneiro, que também foi publicado, Diário de uma Guerra Estranha, mas fora esse momento, assim, tem cartas publicadas. Eu nunca vi associarem esse material com a obra do Sartre. No entanto, quando se trata de Beauvoir, é praticamente o assunto. É a relação dela com Sartre, como ela era na intimidade, como era a vida sexual dela. Ninguém nunca discutiu a vida sexual do Sartre quando vai falar de filosofia. Eu tenho opinião sobre o motivo disso. Eu também. É porque ela é mulher e ele é homem, e a gente vive num país machista e patriarcal. Vocês já leram em alguma enciclopédia ou em alguma
incursão séria, enciclopédia seria menos séria, incursão séria seria o outro lado da coisa. Dizer que Beauvoir é uma filósofa importante? Então, só para dizer que Kristeva pensa, sempre trazendo aqui o pensamento da autora cujo livro eu estou apresentando, que, pelo menos no segundo, eu não sou uma especialista em Beauvoir, no segundo sexo, a filosofia de Beauvoir, segundo Kristeva, é jornalística. E, realmente, quando você chega ali, não precisa ir muito além das 50 primeiras páginas de O Segundo Sexo, depois de passar pelos filósofos gregos e dizer o que Pitágoras, o que Platão, o que Aristóteles pensavam do feminino, mas isso tudo é piada perto de uma visão mais séria que eu trago aqui também, da questão grega da mulher. Vou falar disso daqui a pouco, se houver tempo, mas para dizer que, a partir do momento em que ela abre, falando rapidamente, epigraficamente dos filósofos gregos, ela parte para dizer o que é a psicanálise e a visão freudiana da mulher, e aí ela fala da questão célebre da inveja do pênis, e que o Freud não teria concedido à mulher, senão o papel, é muito típico do feminismo, de um certo feminismo dizer isso, não teria podido, senão, invejar o grande pai e o possuidor do falo, e realmente ela dá conta do Freud assim, pouquíssimas páginas, e de outros filósofos também. Vamos dizer assim, eu acho, não sei, a Isilda pode retomar depois, mas a ideia da Kristeva é que as passagens de Beauvoir pela filosofia são passagens que não são de uma filósofa, mas de uma compiladora de filosofia. Então, essa ideia de que ela teria produzido filosofia é questionável. Do ângulo, mais uma vez, do livro que eu trago para esta noite de lançamento. Mais uma vez, Beauvoir teria sido, em O Segundo Sexo, é a parte que eu conheço também, ou a parte que eu conheço melhor, eu conheço a parte da escritora, os mandarins. Beauvoir teria sido, como filósofa, bastante ligeira. Então, é a minha ideia de uma resposta possível. Nunca se fala de Beauvoir, se fala do casal. Ora, o que ela é na história da filosofia? Pergunta, provocação, para a gente conversar aqui e continuar conversando. O que ela é na história da filosofia? Então, para algumas pessoas, principalmente aquelas que já naturalizaram muito, né, os valores e a prática, né, machista e sexista, para algumas pessoas, ela é só a mulher do Sartre. Para outras pessoas, um grupo de outras pessoas, dentre as quais eu me incluo, ela foi uma filósofa importante, que tem uma contribuição para a história do pensamento e para a história da filosofia fundamental. Se a gente tivesse mais tempo aqui, eu poderia dizer por que eu digo isso. Mas, só para completar aquilo que eu estava dizendo sobre ela ser filósofa, então, ela sempre teve essa ligação forte com a filosofia. Quando ela acabou a graduação, ela foi fazer um concurso, que é um concurso que até hoje tem na França, que é para você ser professora do ensino médio, você tem que fazer, que é um concurso nacional, que é a agregação. Ela foi prestar o concurso, e foi ali que ela, inclusive, conheceu não só o Sartre, mas a turma do Sartre, porque era o pessoal da Sorbonne, quer dizer, ela era da Sorbonne e a turma do Sartre era da École Normale. Foi ali que eles começaram a conhecer, porque um amigo deles em comum levou ela, que ela era uma especialista em Leibniz, e ela ia lá para dar aula de Leibniz para eles, não é, sobre o que era um dos pontos que ia cair no exame de agregação. Ela passou em segundo lugar no exame de agregação. É verdade que quem passou em primeiro foi o Sartre, mas é preciso dizer, aquela era a segunda vez que ele estava prestando. Ele tinha sido reprovado no ano anterior. E ela foi a primeira. Então, já passou direto na segunda. Então, além disso, ela foi professora. Quando ela passou na agregação, ela estava habilitada a dar aula de filosofia. Ela foi durante um bom tempo. O Sartre era... porque eles vão para as escolas em regiões da França diferentes. O namoro deles foi assim uma aventura, porque um estava dando aula num canto da França, o outro estava dando num canto da França, eles se encontravam no meio do caminho, às vezes nos feriados, mas ambos eram professores, ambos estavam começando as suas obras ao mesmo tempo. Por que eu estou dizendo isso? E é porque eu finalmente consigo ligar com o que eu queria dizer com o feminismo hoje, que é uma ligação que eu queria fazer. Ontem eu tive na
na conversa com a Grada Quilomba, ali no Instituto Moreira Salles. E duas coisas que ela disse que são muito importantes. Uma foi quando perguntaram para ela, olha, você é pensadora, artista, escritora. Ela falou assim, olha, eu não vejo essas coisas assim como uma quantidade de coisas, porque eu penso um conhecimento interdisciplinar. O que significa isso? São conhecimentos que não são hierarquizados, um que você vai pondo sobre o outro. Não é? Filósofa, artista, plástica, pensadora, vai arcando. Eu penso em termos de horizontalidade. Não tem hierarquia de conhecimento, você passa por eles, não é? E você produz. Quando você está produzindo pensamento teórico, é pensamento teórico. Quando você está escrevendo literatura, você está escrevendo literatura. Mas isso não quer dizer que um se sobreponha ao outro ou um seja mais importante que o outro. É por isso que ela diz, ela fala assim, eu vejo o meu trabalho como um trabalho interdisciplinar. Bom, era isso que era Beauvoir. Era ela essa interdisciplinariedade, não é? No sentido, quando ela fazia romance, ela fazia romance. Quando ela escrevia ensaio teórico, ela escrevia ensaio teórico. Quando ela escrevia carta, ela escrevia carta. Mas isso não quer dizer que ela era romancista, e filósofa, e isso, e aquilo. Toda a produção dela passa por isso, inclusive de expor a sua própria vida pessoal, também passa nisso. Né? Então, essa ideia de horizontalidade do conhecimento, né? Um conhecimento que perpassa todas as áreas e não tem hierarquia. Quem põe essas hierarquias no conhecimento é sempre quem tem o poder de se colocar por cima dos outros. E aí ele constrói a hierarquia, né? Eu estou por cima e o que vem abaixo. Justamente o feminismo da Beauvoir e muitos feminismos rompe com essa hierarquia e bota essa horizontalidade. E outra coisa que eu gostaria de associar com o que a Grada disse ontem, e que também me parece muito pertinente em relação a Beauvoir, não é? Foi quando ela disse sobre a questão da responsabilidade que a gente tem com o conhecimento. Né? Ora, ela estava falando sobre o projeto colonialista, né? Ela dizendo assim, ora, todo conhecimento produzido naquela época, né, das grandes navegações, né, de todo o projeto colonial, né, colonialista, foi um conhecimento produzido com essa função, né, de atender ao projeto colonialista, né, de dominar, de se sobrepor, de objetificar os corpos, de coisificar as pessoas, de mercantilizar os corpos, não é, de tirar a humanidade de certos corpos. Não é? Eles entravam nos territórios, entravam na África, desumanizava o indivíduo africano, mandava para ser escravo aqui nas Américas. Dominavam os índios, coisificavam, escravizavam os índios, quer dizer, tiravam a humanidade dos índios, dizimavam. Então, todo esse projeto foi um projeto feito em função desse conhecimento, um conhecimento feito em função desse projeto colonial. Ora, o que nos interessa agora como feministas, e aí feministas nesse sentido amplo, não é? No sentido de afirmar a liberdade, o fim da hierarquia, não é? dos controles de poder uns sobre os outros, não é? Essa ideia de igualdade no sentido radical, significa justamente ter responsabilidade com relação ao conhecimento que você produz. Né? A pergunta é, o que eu quero conhecer, por que eu quero conhecer, e, mais que tudo, essa foi a frase da Grada ontem que eu queria trazer, e que ela é beauvoiriana, assim, um espírito beauvoiriano, porque era exatamente essa questão que a Beauvoir se colocava, o que eu faço com esse conhecimento? Quer dizer, eu conheço para quê e para que eu ponho, em função de quê? Né? Para que eu utilizo esse conhecimento? Isso foi o que a Beauvoir fez. Quando ela escreve O Segundo Sexo e todos os seus ensaios teóricos, não é? Foi justamente falar assim, por que eu estou buscando conhecer toda essa situação da mulher? Por que eu estou indo investigar quais são as respostas que o materialismo histórico dá, que a biologia dá, que a literatura dá, que os mitos dão, que a psicanálise dá? Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que eu sei mais que todo mundo? Ou porque para poder dizer como é que os outros têm que pensar ou deixar de pensar? Não, é porque eu quero justamente poder pensar maneiras libertadoras e libertárias da gente pensar, da gente se colocar como sujeito e, sobretudo, aquilo que eu estava dizendo na relação da gente com o mundo, da gente poder construir nós, o mundo e a nossa relação com o mundo de uma maneira mais livre, libertária e igualitária.